Então, boa tarde. Hoje é dia 15 de abril de 2021 e essa entrevista é concedida pela Tainá para a Luísa de Oliveira para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, boa tarde, Tainá. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu sou a Luísa, então, bolsista de iniciação científica da CNPq, e essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, assim como as formas que isso tem afetado a população sul-grandense. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura, e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra e, se for de seu interesse, poderá definir um prazo para início de divulgação do material. Então, agora para a autorização. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como ela será feita? Sim. Você concorda que essa identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode usar a minha identidade. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. E você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Também, sim. Certo, então vamos começar. Esse questionário tem como público-alvo os discentes e docentes da PUC-RS. Então, Tainá, em que medida tu aderiu ao isolamento social? Desde o começo, na verdade, quando a PUC decidiu trancar, se eu não me engano, foi de 8, 9, eu não sei, de março. Logo que começou isso deles pararem as atividades, eu fiquei em casa e não saí. Só se fosse para ir no supermercado, enfim. E como é que foi essa experiência para ti de isolamento? Como é que ela alterou tuas formas de estudo, trabalho? Então, no começo foi bem complicado, na verdade, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e ter esse contato com as pessoas. Então, quando começou, de fato, de ter que ficar em casa e sentar e arrumar o meu canto e, enfim, fazer várias coisas, foi bem difícil, bem complicado. Tanto que várias vezes eu não ia na aula, eu não conseguia me concentrar, não conseguia estudar de fato, eu não fazia nada. Tipo, eu acordava e colocava meu celular do lado e ficava escutando, ou, enfim, voltava a dormir e deixava ligado. Foi horrível, foi péssimo o começo. E como é que foi a experiência do isolamento com contato com os amigos, familiares? No começo também, tudo no começo é bem difícil, na verdade, então a gente tentava meio que suprir essa falta do contato com chamada de vídeo, com ligação, com jogos que a gente assistia a TV compartilhada, né, que tem uma coisa no Prime, se eu não me engano, e no Netflix também, então a gente fazia mais isso, sabe, para manter o contato. Mas de resto, assim, agora já tá melhor, a gente já entende mais, então tá bem mais fácil, eu acho, né? Para mim, pelo menos. E quais foram os hábitos que tu incorporou na tua rotina devido ao isolamento, como, por exemplo, de higiene, de serviços online? Atualmente, eu trabalho em 2 lugares, então eu consigo agora ter mais liberdade em fazer as coisas, né, determinadamente, assim, eu digo, tipo, eu consigo me organizar melhor. E essas questões de higiene também, quando chego em casa, lavar a mão, passar álcool gel, principalmente uma coisa que a gente não fazia aqui em casa, que a gente faz agora, que é higienizar todas as compras que a gente faz, não importa se vem do correio, se foi a gente que comprou, se foi alguém que deu, a gente sempre higieniza. E uma coisa também que a gente faz há muito tempo, na verdade, que é deixar o nosso sapato fora de casa,
que é uma coisa que agora virou rotina para muita gente, mas a gente já fazia antes, então achei bem bacana, bem legal. E eu fiquei muito mais organizada, consigo fazer cursos online agora. Então, depois da parte difícil vem a fácil, né, que não é nada fácil, mas consegui me organizar melhor agora. E como tu percebe o impacto psicológico da experiência da pandemia na tua vida e na das pessoas à tua volta? Bom, é bem complicado, né? Eu tenho ansiedade, então é bem difícil em relação à nossa perspectiva do que vai acontecer, sabe? O nosso futuro é uma coisa que acho que as pessoas que têm ansiedade, depressão, enfim, qualquer doença psicológica nesse sentido deve se sentir muito angustiada. E não só as pessoas que sofrem disso, mas todo mundo deve estar angustiado, querendo que isso acabe logo, que volte tudo normal, porque foi simplesmente um baque para todo mundo. Então, eu acho que palestras que estão acontecendo, que as pessoas estão divulgando, acho que a PUC divulga algumas, se eu não me engano, estão sendo muito importantes para a gente ver que isso não é o fim, sabe? Pode ser um começo, sabe? Se a gente pensar positivo, pode ser um começo para uma coisa nova, pode ser um hobby que a gente vai criar. Como tu perguntou, o que melhorou, o que eu consegui adaptar na minha vida nesse sentido. Então, acho que é isso, sabe? E tu percebeu que ficar em casa alterou a tua convivência com as pessoas da tua casa que tu mora? Tipo, a minha família, ela é muito unida, desde sempre. A gente sempre tem momentos de família, a gente sempre almoça todo mundo junto, janta todo mundo junto, quando é possível, né? Antes era mais jantar mesmo e café da manhã, porque durante o almoço a gente trabalhava, então não tinha muito tempo para ficar junto. Mas a gente sempre foi muito unido, então não mudou muito, assim, sabe? A gente continua agora, se vê todos os dias, o tempo todo, mas não mudou muito nesse sentido, assim, a gente sempre foi muito unido, sempre se viu bastante, sempre conversou muito, então acho que não mudou muito. É mais o tempo que a gente fica junto, né? Acaba sendo 24 horas por dia, de fato. E tu já falou um pouco, mas se quiser aprofundar um pouco mais sobre o impacto que foi a perda do contato físico e presencial, assim, para ti. Eu acho que esse contato físico e presencial, principalmente na faculdade, para mim foi muito difícil, porque eu sempre tive muita gente que conversa comigo, sempre conheci muita gente, sempre fui muito de falar. Então, eu chegava na faculdade, tinha alguém que eu podia conversar, tinha os meus amigos, todo dia eu conhecia alguém diferente, sabe? De outros cursos, conseguia conversar e adaptar as coisas. E foi bem difícil, porque agora é muito mais complicado, eu acho, pelo menos para mim, fazer amizades fora, né? Tipo, não poder chegar na faculdade e conversar com alguém que tu nunca viu na vida, nunca conheceu ali agora. Então, foi bem complicado nesse sentido. Mas os meus amigos continuam os mesmos, a gente se fala praticamente todos os dias, até porque alguns dos meus amigos que estão de aula, por exemplo, de escola, eles acabaram indo para a PUC também, e eu tenho colegas da escola que são da faculdade, então a gente conversa bastante, né? E então acho que foi difícil, mas agora já está mais, já está melhor, né? Digamos assim. E tu pode definir para mim, então, em uma ou duas palavras, um sentimento que caracteriza essa experiência para ti? Da pandemia? Tá. Difícil e esperança, talvez, de um retorno, né, para todos nós. E quanto aos impactos econômicos, tu sentiu um impacto muito grande na tua vida, na tua comunidade, na volta? Olha, eu acho que senti porque a minha irmã, por exemplo, ela teve que trancar algumas coisas do doutorado dela, e agora, só depois de um tempo ela conseguiu um outro emprego, então acho que eu senti mais nesse ponto. Mas, por exemplo, eu sentir, de fato, eu não senti nada, tipo, a minha pessoa, porque eu consegui outro estágio, então, teoricamente, me ajudou nesse sentido, porque agora eu consigo trabalhar em 2 lugares, porque tem tempo, né? Porque eu não preciso me deslocar até o lugar, mas a minha irmã sentiu, então, uma pessoa perto de mim sentiu, e acredito que algumas outras pessoas também, que eu não sei, mas devem ter sentido também, pelo que a gente vê na TV, enfim. Mas essa é o único exemplo que eu tenho, que é a minha irmã.
como tem se atualizado sobre a pandemia? Então, normalmente pela TV, bastante pelos jornais, mas a gente não fica só em um jornal, né? Como eu faço jornalismo, então a gente entende mais ou menos como é que é a mecânica de cada rede. Então, eu me atualizo principalmente por jornais, eu assino o meu pai assina alguns jornais, então às vezes a gente sempre comenta sobre alguma coisa, ele vê bastante debate sobre as vacinas e, enfim, essas coisas, então a gente sempre conversa sobre isso. E eu acho que é basicamente isso. E Twitter também. Eu vejo muito Twitter, é uma das redes sociais que eu mais uso depois do Instagram, então sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguém falando alguma coisa, um ponto de vista diferente do que a gente pensa, sabe? E eu acho que isso é muito importante, a gente vê outras perspectivas, outros lugares, outras pessoas falando sobre algum assunto para a gente tirar a nossa própria opinião, né? Porque não adianta a gente ter uma opinião e simplesmente ficar nela. E como tu avalia a conduta das autoridades sobre as medidas contra a Covid? Como tu avalia a conduta... Acho que travou de novo, né? Vamos de novo. Como tu avalia a conduta das autoridades, por exemplo, presidente, governador, prefeito, sobre as medidas contra a Covid? Acho que foi agora? Foi. Então, é que é muito difícil a gente falar o que a gente acha. Quer dizer, para mim, eu acho Se tu muito quiser, tu difícil. pode falar mais no geral, assim, âmbitos mais importantes. Claro, claro. Mas assim, eu acho que foi muito errado ele não ter comprado as vacinas. Eu vou dizer ele, né? Porque daí é um todo, porque na verdade, né, enfim, acho que foi muito errado não ter comprado. Eu acho que se tivesse um planejamento muito estruturado antes, sabe? Se ele não tivesse ficado negando tanto, acho que na verdade a gente já estaria muito mais avançado. Eu vejo muitos países assim que já estão fazendo festa, já estão em tudo, sabe? Já estão fazendo tudo. Mas também acho muito errado, eu não gosto dele. Mas, enfim, também acho que a gente, eu não digo a gente, eu, tu, mas eu digo no geral, algumas pessoas, elas também não têm muita consciência, sabe? Eu vi bastante gente saindo, indo para aglomerações no sentido de festa no carnaval, e acho isso bem muito errado mesmo. Porque, por exemplo, quando os meus pais tomaram a vacina, porque eles já são bem velhinhos, né? Eles já têm 63 anos, então eles já tomaram a vacina. Foi um momento muito marcante, sabe? E eu vejo que algumas pessoas perderam entes queridos e foram para lugares com aglomeração e trouxeram para casa. Então, assim, se não tem um lockdown de fato certo com todo mundo, isso não vai acabar, sabe? Eu acho que ficar mudando a bandeira só porque vai vir um feriado, então, assim, dá a liberdade da pessoa sair, sabe? Se não deixar a bandeira preta por um bom tempo, as pessoas vão achar, ele flexibilizou, então eu posso sair, sabe? Elas vão se achar no direito de poder sair, poder fazer aglomeração. Eu não digo assim, eu vou sair, por exemplo, os meus pais são separados, então às vezes eu tenho que passar o final de semana com os meus pais, com o meu pai. Então, assim, eu tenho que sair e vou até a casa do meu pai. Mas uma coisa é eu ir até a casa do meu pai, sabe? Outra coisa é eu ir para uma festa com mais de muitas pessoas, sabe? Mais de, sei lá, não sei quantas pessoas tem, mas eu acho que são coisas diferentes, sabe? Ou, eu preciso ir no supermercado. Ok, tudo bem, tá a bandeira preta, mas eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso ter algo, sabe? E aí eles colocaram também umas fitas pretas no Zafre. Eu vou usar o exemplo do Zafre, não sei se pode usar, mas enfim, depois se tu quiser cortar. Eles colocaram, por exemplo, copo não é utensílio essencial, sabe? Eles demarcaram quais que eram os utensílios que tu podia comprar que eram essenciais. E eles ficaram com isso uma semana. Tipo, o que adianta, sabe? Vai adiantar alguma coisa eu ir no Zafre uma semana e não comprar um copo? Exemplo, sabe? Tipo, não adianta. Enfim, não tem como fechar supermercado nem farmácia, mas tem como fechar, por exemplo, não sei, algum lugar, restaurante eu também não sei se pode, mas, tipo, delimitar um horário, por exemplo, do Uber, eles também colocaram um limite, tipo, meia-noite, das 8 horas às 6 da manhã não pode usar Uber, não pode sair, toque de recolher. Quem é que anda esse horário, sabe? Tipo, pessoas que cumprem o isolamento não andam esse horário. Tipo, eu não saio depois das 8, eu não saio entre as 8 e as 6 horas da manhã, por exemplo.
Tipo, ninguém cumpre isso, porque não sai, entendeu? Eu não vou sair às 6 horas da manhã ou 8 horas da noite, tipo, porque não coloca de tarde, ou um horário que é mais de pico, ou enfim, sabe? Eu acho que eles erraram muito, eles não têm um planejamento de fato com isso, é uma coisa meio tipo, agora tá ruim, aumentou, então vamos colocar a bandeira preta para assustar. Só que não adianta, as pessoas não vão ficar assustadas, sabe? Eu acho que, não sei o que eles podiam fazer de verdade, mas eu acho que eles estão fazendo tudo errado, eles não têm planejamento. E tá sendo muito complicado, porque a gente continua tendo que ficar em casa, tendo que fazer tudo online e fica complicado, sabe? Eu nem sei se eu expliquei direito, porque eu fico muito puta com esses assuntos. Ai, meu Deus, eu até falei pra Ivan, mas eu fico com muita raiva desses assuntos, sério, de Deu verdade. para entender tudo que tu quis falar, tu exprimos super bem. É isso, né? Não tem muito o que falar, porque é difícil. Mas tem algum. A gente já está acabando. Tem alguma experiência que tu queira compartilhar? Algum registro, um pensamento no geral sobre a pandemia, sobre essa experiência, como está sendo para ti? A gente já falou bastante, né? Mas só para encerrar. Foi foi uma experiência bem complicada, na verdade. Por exemplo, como que eu vou explicar? Que agora eu vou enrolar bastante, porque assim, eu não expliquei, né? Mas eu moro com com meu padrinho e com a minha madrinha, que eu chamo de mãe e pai. E os meus pais, de fato, moram em Belém. E todo ano eu ia visitar eles. Então, né, esse ano a gente não pôde se falar, não, quer dizer, se falar não pôde se visitar. Então, foi bem difícil, na verdade. Então, nessa parte, né, de contato que tu perguntou antes, eu também nem mencionei, mas foi bem difícil nesse sentido, né? O contato, acho que não só com os meus pais, mas com amigos, com outros parentes que a gente também visita, que são da nossa própria cidade. Tipo, eu não posso ver uma pessoa que mora no mesmo lugar, assim, sabe? Tipo, quando na vida que a gente pensou que isso ia acontecer? Nunca. Então, nesse sentido, foi uma parte bem difícil, mas eu acredito que depois que eu consegui me organizar, tá sendo bem mais difícil, bem mais tranquilo, desculpa. E eu acho que isso foi um ponto positivo, sabe? A organização, uma coisa que eu não tinha, de verdade, eu era muito desleixada, eu fazia tudo assim, tá, vou fazer depois. Mas agora esse foi um ponto positivo, sabe? A organização que eu consegui ter, concentração, cursos que eu tô fazendo, tô gostando muito mais do meu próprio curso, que era uma coisa que eu já gostava e aí consegui gostar mais ainda, os meus professores, todo mundo tem sido bem querido, atencioso e consegue falar com a gente e deixar a gente mais tranquilo. Então, isso foi um ponto positivo, e o negativo eu acho que é o contato, né? Principalmente não conseguir ver parente, amigo, não conseguir, sei lá, sair, fazer qualquer coisa, sabe? Caminhar, às vezes eu não consigo ainda, fico meio assustada de caminhar, assim, sabe? Eu também não gosto muito, mas o meu namorado gosta, então, às vezes ele sai para caminhar, correr, mas eu não consigo acompanhar ele, fico meio um pouco com medo e acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu queria muito que as pessoas ficassem em casa, por favor, porque não é só eu, não é só tu, é todo mundo, ninguém aguenta mais ter que ficar em casa e ter que ser desse jeito, sabe? Por exemplo, a gente podia muito bem estar fazendo uma entrevista juntas, se conhecendo, conversando, enfim, é bem difícil, mas eu acho que a esperança é a última que morre, é uma coisa bem clichê, mas eu acho que é muita verdade no momento atual, né? É isso mesmo. Então, só para a gente encerrar, por que tu se dispôs a participar dessa pesquisa? Então, na verdade, eu gosto muito de participar de tudo. E eu vi que tu quis falar sobre um pouco sobre a pandemia, sobre como que foi a nossa rotina. E eu acho isso muito importante, porque assim como para mim foi difícil no começo e agora está sendo melhor, eu acredito que quando tu vai entrevistar outras pessoas, elas possam falar um ponto totalmente diferente, sabe? E é isso que eu acho legal no teu projeto, e eu acho que em vários outros devem ter isso, sabe? São os pontos de vista das pessoas. Eu acredito que eu possa ter tu possa ter outro, enfim, pode ser até que a outra pessoa que tu entrevistar tenha o mesmo ponto que eu, comecei difícil, mas agora tá sendo bem melhor. Ou, comecei super bem, mas agora tá bem difícil, porque já faz um ano, né? Então, uma coisa de um ano atrás não é a mesma coisa de um ano depois, enfim, sabe? Então, eu acho que foi por isso, sabe? Então é isso. Tu mantém a autorização que tu deu no início do vídeo? Mantém. Então é isso. Muito obrigada pela tua contribuição. Com certeza foi
vai agregar muito no nosso projeto. Ah, muito obrigada. Tchau. Qualquer coisa pode me chamar, tá?